de diretoria sempre, Sils. Afronautas, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir nos demais horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de comunicação, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos e de empoderamento do nosso povo na luta por justiça e equidade. Está conosco hoje a diretoria do Samba Abstrato, Resistência e Luta Antirracista no Carnaval. Vocês devem se lembrar que ano passado nós entrevistamos a diretoria do Samba Abstrato aqui no canal. À época, a representante da diretoria não mostrou o rosto. Hoje ela está mostrando e daqui a pouco nós vamos perguntar a ela por que a mudança. Porque hoje ela está mostrando esse rosto lindo, obviamente, e há um ano atrás a decisão foi não mostrar o rosto. Vocês que já estão aí conosco, vamos nos ajudar a disseminar o link. Vocês sabem que vocês são o nosso algoritmo, né? Porque a depender, aliás, deixa eu até colocar aqui no Facebook, que eu não tinha colocado ainda, a depender dos algoritmos, nossas pautas não têm visibilidade, mas vocês pegam o link e disseminam geral e arrastam as pessoas para esse diálogo tão importante, tão relevante, no momento em que nós estamos já saindo para as ruas no Carnaval 2025. Eu queria que o pessoal que está aí já se manifestasse aqui no chat, a Mari Noeli já nos cumprimentando, boa noite a todos e todas, na expectativa por mais um encontro com tema interessante de boas intervenções. Eliane Santos também, você, por gentileza, coloca aí seus nomes, diga de onde estão falando e vão disseminar um link para o pessoal chegar aí para acompanhar nosso diálogo de hoje, tão relevante, tão importante, porque vamos discutir sobre apropriação cultural, sobre embranquecimento do carnaval, sobre o próprio movimento, o Grêmio Recreativo Cultura Digital, como a que veio, como surgiu, está na 9ª temporada, vamos entender o que se deu nesse processo todo, quais são as expectativas para esse ano, enfim, vamos compreender tudo sobre o samba abstrato. Minha gente, é o seguinte, eu já ia dizer, vocês não vão me cumprimentar, não, eu estou vendo que a gente tem audiência, mas aí, a Ruth Oliveira nos acompanhando de Goiânia, Goiás, diga aí de onde vocês estão falando, para a gente ter uma noção do alcance que nós estamos tendo, por gentileza. E é isso, minha gente, disseminando o link, seus grupos, suas redes sociais, avisa que o Pensar Africanamente está ao vivo, e chama atenção para a importância, para a relevância desse tema que nós vamos dialogar hoje. Nós estamos no YouTube, no Facebook também, tá, minha gente? Acabei de programar para entrar no Facebook também. Onde você estiver, já deixa seu like aí, por favor, e dissemina o link geral. Deise Nunes, Axé Samba Abstrato, gratidão pelo incrível trabalho. É isso, minha gente, vocês vão chegando aí, tem gente chegando do trabalho em casa, tem gente em trânsito, não tem problema, entendeu? Porque depois fica gravado, você pode assistir depois, você pode disseminar o link que as pessoas veem depois e assistem também. Muito bem, Samba Abstrato, Grêmio Recreativo Virtual, a diretoria. Nós vamos começar tentando entender o que mudou de um ano para cá. Há um ano atrás, você esteve no canal representando a diretoria, mas não abriu a câmera. O que mudou? Por que esse ano você está abrindo a câmera? Para a gente é um privilégio, né? Porque é pura beleza. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, Silvani. Boa noite, comunidade. Amor da vida.
Cara, é muito bom estar aqui, é bom poder falar com as pessoas, né, e ter esse contato, elas saberem quem eu sou, etc. Mas sabe, Silvani, eu acho que a história do samba abstrato é a história da pessoa preta no Brasil, né? Então a gente tá há 9 temporadas, são 9 anos, fazendo o nosso Grêmio Recreativo Cultural, onde a gente discute, debate, aprende, ensina e, acima de tudo, é feliz. Eu acho que a grande característica do samba abstrato é que quem participa naqueles 90 dias, 70 dias, né, que dura desde o esquenta até o carnaval, até o resultado do Troféu Musa do Samba Abstrato, é feliz. E o que que o país, a estrutura, a branquitude faz quando pessoas pretas são felizes? Então, ano passado, aliás, dou um passo atrás. Se você me pergunta, né, por que o ano passado eu não abri a câmera e por que eu estou abrindo? Pelo mesmo motivo, pela violência da Abstratolândia. Porque o ano passado a estratégia de proteção era não mostrar o rosto para não ser identificada. Afinal, diferente deles, eu frequento escola de samba, eu vou no ensaio de rua, eu vou na festa do chopp. Então, era por uma questão de segurança para poder circular. Eu sou uma mãe, né? Eu tenho uma filhinha, então, por essa razão. Mas do ano passado para cá, o ano passado tem sido pior de ataques. Este ano tomou uma proporção que eu não imaginava, mas que veio de encontro com a decisão de que eu ia mostrar de fato quem é a diretoria. E o mais interessante, Silvani, de ser a diretoria, é mostrar que eu sou uma mulher comum. Eu sou apenas o povo, uma pessoa, uma trabalhadora. Então, para proteger outras pessoas que muitas vezes são acusadas, então depois a gente pode falar um pouco mais sobre violência física, verbal, xingamento, processo, né? Porque tem uma galera que o chicote faz ter saudade, né? Porque a vontade mesmo era colocar no tronco e chicotear. Então, para evitar que outras pessoas sejam agredidas, ofendidas, eu quis me aproximar das pessoas e mostrar que eu sou só uma trabalhadora que compra ingresso e vai no desfile. Então, é por isso. E também, claro, para mostrar minha beleza, né? Porque são 9 anos de musa Uhum. abstrata falando que eu sou feia e tenho inveja delas. Entendeu? Então, né, querida? Por Muito isso. E bem. também um carinho para as pessoas que estão com a gente. Então, tem pessoas que estão há 9 anos. É uma luta, cara, é de verdade, é real. Então, para me aproximar mais do público também, é a boa resposta sobre isso. Legal, legal, que bom. Para a gente só ganha com isso, né? Olha só, o pessoal aí dizendo, a Deise Nunes, já falei, gratidão pelo trabalho incrível do Samba Abstrato, a doutora Daniela Padilha, sou fã, ela é do Rio de Janeiro, sou fã do Samba Abstrato, Juarez Coelho de Belo Horizonte, Marilene da UFV das Minas Gerais, e o pessoal está chegando. E quanto mais vocês disseminarem o link, mais o pessoal vai perceber que nós estamos ao vivo, tá? Como eu disse no O início, a algoritmo depender do somos algoritmo, nós. ninguém fica sabendo de nós, tá? Sim. Somos nós por nós sempre. Mas vamos lá. O Grêmio Recreativo Virtual Samba Abstrato está na sua 9ª temporada. Dá para a gente aí entender, até porque vem um livro aí, né? Dá para a gente entender como é que foi esse processo desses 9 anos, muita coisa mudou, que aumentou a quantidade de musas abstratas? Como é que é isso? Contem para gente. É tão legal isso, porque o Samba Abstrato começa em 2016. 2016 não existia TikTok, não existia Instagram, não tinha. No começo era só imagem. Então, por uma inspiração ancestral, eu comecei essa página, né? Eu sempre conto essa história que eu já estava colecionando imagens que saíam nos portais das musas, que ainda não tinham nome, né? As musas abstratas no carnaval. Então, as imagens que saíam no UOL, no Terra, na época. E eu já queria fazer alguma coisa sobre aquilo, porque eu sou uma pessoa preta criada no carnaval. Né? Então eu acompanhei, eu assisti, né? Eu é testemunha do que aconteceu e do que está acontecendo. E aí um dia uma amiga minha, muito querida, muito amada, ela publicou um vídeo e escreveu assim: veja se isso não é samba abstrato.
E quando eu li samba abstrato, eu, tipo, eu me elevei, sabe quando veio aquela luz, assim? E eu falei, é isso, e aí foi muito louco, porque eu já tive a ideia inteira, assim, do que seria. Porém, na época, era só foto, porque não tinha vídeo. Não tinha, o smartphone não era tão difundido. Então, o samba abstrato, ele passa eras. Então, ele começa lá nos primórdios da rede social e vai avançando, assim como o mercado de musas abstratas vai avançando. E o mais lindo de tudo, que é a resposta contra isso. Porque quando a gente começou em 2016, ninguém criticava. Nunca quer sair num portal, né, a situação, o impacto, minimamente o impacto visual de músicas abstratas em escola de samba, ninguém falava disso. E só a gente falava. E a gente fez a revolução dentro da comunidade para ir se aprofundando. Então, agora, o debate, se o debate hoje está no pé que está, das pessoas terem coragem das pessoas falarem a verdade do que elas pensam sobre isso, com certeza teve um impacto do samba abstrato. Então, durante todo esse tempo, a gente observou isso crescer de forma orgânica. Nunca colocamos R$ 1 de divulgação, nunca. Começou da primeira pessoa a ter mais de 90 mil no Facebook. Hoje a gente está chegando a 3 mil no Instagram, porque eles derrubam as nossas páginas toda a temporada. E ao mesmo tempo, né, que é muito engraçado e também dá um caráter assim meio bobo da corte do samba abstrato, que é assim, a nossa luta, ela é forte, ela existe, mas meio não tá adiantando porque tá brotando musa de todo lugar. É triste quando eu penso, cara, não tá dando resultado porque tá brotando. Mas agora elas têm um questionamento, antes não tinha. Então, sim, tem um aumento exponencial de musa. Hoje em dia, com o capitalismo tardio, é muito fácil adquirir uma musa abstrata, é muito fácil. Então, qualquer bloco, não é só a escola de samba, então você vê assim no bloco, as pessoas, né, essas mulheres querendo estar num lugar de destaque. E isso explica muito o Brasil. É a vida da pessoa preta brasileira, né? Então a gente observou tudo isso. Eu falo que se você for no curso de odonto, sabe aquela visão pessoa que estuda odonto? E se você perguntar para elas, eu acho que elas vão falar que o objetivo delas é ser rainha de bateria, sabe? Porque espalhou num nível que é, é preocupante, mas também demonstra o quão mercantil é. É um produto do capitalismo. É um tipo de mídia, uma linguagem que se expande, mas agora elas têm a resposta, antes não tinha. Por falar em proliferação de musas, antes só cumprimentar a Marilyn aqui, a Marilyn Hendricks nos acompanha sempre lá dos Estados Unidos, hoje ela está em Ah, que Cleveland, legal. Ohio. Bem-vinda, Marilyn. Estava sentindo sua falta aqui no canal, viu, querida? Obrigada, tá? Então, olha só, por falar em proliferação de musas, a gente teve um caso recente, e deve existir outros, esse pelo menos se divulgou, de uma musa que desistiu da escola de samba, porque a escola vai trazer como tema a tradição de matriz africana, né? E como é que é isso? Você acompanhou isso perto? Ah, com certeza, né? Uma das coisas que a gente fala bastante na comunidade é que não saber sambar acaba sendo o menor dos problemas. A questão é a gente entender qual que é a psique, qual que é a psique dessas mulheres, dessas pessoas, né? Porque a Abstratolândia não é feita só de mulheres. O que que essas pessoas pensam de verdade sobre preto, sobre cultura preta, sobre pessoa preta, sobre escola de samba? Então, mesmo algumas que caem de perdidas, elas têm uma construção social e elas não gostam daquilo. Algumas, né, meio que conseguem ultrapassar isso, mas esse ano foi o grande exemplo. Então, você começa lá em dezembro, né, acho que foi em dezembro, como uma musa abstrata de uma dinastia famosa, que é a dinastia M. A musa abstrata é a M, ou a PM, né, como ela é chamada. O ex-namorado dela solta um áudio onde ela é totalmente racista, mas sincera. Que de verdade as pessoas acham que uma musa abstrata pensa de preto? Gente, vamos ser sinceros. E aí ela fala, sabe qual que é o áudio que eu tô falando, né, Sil? Que ela fala, é que eu não vou ficar repetindo porque eu não sou musa abstrata, mas ela fica ofendendo uma mulher com palavras racistas, uma mulher que eventualmente saiu com o ex dela. Então, uma mulher que
todo ano está no meio dos pretos, da bateria de preto, na escola de samba de preto, falando de enredo afro. Então, tudo bem, ela está lá no enredo afro, mas o que ela pensa no privado? Entendeu? Sozinha. Até essa aqui, essa daí é sensacional, assim, eu falo, tem um, tem um criador na internet que ele pergunta assim para as pessoas, quais são suas pessoas brancas preferidas? Cara, eu falaria uma musa abstrata, porque elas se superam. Essa pessoa, ela é uma musa abstrata desconhecida, obviamente, né, mas automaticamente abstrata, e ela é evangélica, ao mesmo tempo que ela produz conteúdo adulto, ao mesmo tempo que ela é casada num trisal, ao mesmo tempo que ela é cristã e não poderia sair numa escola de samba porque é contra os princípios dela. E aí eu penso assim, cara, o que a gente espera dessas pessoas? De verdade, é isso, não tem surpresa para nós. Mas é interessante como elas encontram. E aí você vai nos comentários, você vê as pessoas afirmando, né? E ao mesmo tempo eu conecto, né? E esse ano a nossa pauta é justamente conectar esse lado subjetivo da musa. Quem é ela de verdade? Né? Porque é muito fácil você fazer a foto e ser bonita e estar lá e falar que ama o carnaval para todos, mas quando na primeira oportunidade você processa a gente preta, como a musa processuda que processou a gente ganhou dinheiro dos pretos e dos pobres por discurso moral. Olha que interessante. Então, a musa, agora, ela, além de usar o carnaval para expor a imagem dela, ela também usa para sobrepor um discurso moral. Porque a musa que faz conteúdo adulto, não que fazer conteúdo adulto seja indigno para ninguém. Não tem problema, a pessoa. Na verdade, a gente não está criticando o fato dela fazer conteúdo adulto, dela viver De no forma trisal, a gente alguma. está criticando o fato dela se dizer tão conservadora e Isso. tão terrivelmente evangélica, ao ponto de não poder desfilar numa escola de samba que vai trazer um conteúdo de tradição de matriz africana. Entretanto, por outro lado, ela tem algumas práticas de vida que, teoricamente, vai contra os princípios, teoricamente, os princípios evangélicos. Exatamente. Temos nada contra, Exatamente. aliás, como diz Muniz Sodré, nossa tradição é pós-moderna. A gente inclui, Sim. a gente não faz proselitismo, a gente não tenta converter, então isso não é problema nosso. Agora, é contraditório, né? É É, contraditório. a gente tem exemplo de musas que usaram do poder do chicote do poder judiciário, porque o que leva uma pessoa a gastar dinheiro no poder judiciário? Porque ela acha que ela vai ganhar. Porque nós, sendo pessoas pretas e pobres, fazendo manifestação de preto, eu vou fazer o quê no fórum? Tipo, né, os números estão aí demonstrando que a classe trabalhadora, ela perde demais no poder judiciário. E as musas sabem. Então, tem pessoas que já usaram o chicote do poder judiciário, Sil, que são supremacistas brancas, pessoa que professa e que participa de ações anti-preto, anti qualquer tipo de minoria, de exaltação de supremacia branca, e que são musas de escola de samba, e que usam do poder do chicote, o chicote do poder judiciário, para calar pessoas pretas. Entende? Porque vai forjando a existência. Eu sempre falo isso, né? Que a pessoa que é racista não tem como ela não ser. É isso que ela se engana. Não tem. Porque é uma expressão, né, da existência dela. Assim como o lixo fede, você não consegue impedir um lixo de feder. Não dá, é da natureza dele, né? É um processo químico. Assim, o racista vai sair de alguma forma. Então tá lá no meio do rolê dos pretos, canta a música de preto, faz as dancinhas dos orixás de Alphaville delas, né? Aquelas dancinhas pós-modernas, né? Faz, mas na hora que tem oportunidade de dar uma chicoteada num preto, não dá? Dá, porque sabe que dói. Sabe que dói. Então a gente também não pode levar esse debate, principalmente na questão de processo judicial, como um reles exercício do direito. Não é. Não é um reles exercício de direito. É uma imposição do poder opressor contra pessoas pretas e periféricas, que é o que significa o samba abstrato. Isso está explícito para a gente, o Poder Judiciário, enquanto um sistema estruturado
para ser o chicote das pessoas negras, sem sombra de dúvida. Eu estava vendo esses dias alguém comparando numa rede social uma pessoa branca que cometeu um crime gravíssimo e que os advogados conseguiram que fosse responder em casa na boa, e um rapaz negro. A gente teve aquele rapaz negro, gente, que pegou no supermercado um sachê de sabão líquido e foi assassinado. Sim, E se sim, não tivesse sido assassinado, poderia estar preso até hoje por causa do sachê de sabão líquido. com certeza, Agora, com certeza. olha só, nossa diretora, nós estamos aqui com a Mary, nos acompanhando dos Estados Unidos. Erevisilda, bem-vinda, querida. O Gilberto Miranda nos acompanhando de Angola, de Luanda. Né? De Luanda também, a banda do Coçara Nossa, não sabia. primeiramente. E estamos com o Charles Soul, que mora na Austrália. Eles estão Ah, sempre aqui legal. acompanhando. E eu não sei se eles têm muita noção, quando a gente está falando dessa coisa de musa abstrata, do processo abstrato, da abstratolândia. Dá uma geral aí para esse pessoal, para nós, por favor. Ah, interessante, boa pergunta. Porque o abstrato, né? O abstrato ele significa muitas coisas. Você pode traduzir branco por abstrato, mas não necessariamente porque a pessoa é branca, ela é uma pessoa abstrata. Então tem esse jogo de significados. Mas quando a gente fala de abstração, a gente está falando de toda a usurpação de culturas que são de origem preta. Então, da mesma forma que tem o samba abstrato e é fácil de identificar, tem o rap abstrato. Então, para nossa participante que está vendo dos Estados Unidos, ela sabe o que é rap abstrato. Ela sabe de rappers que usufruem da cultura, né, em forma de se favorecer, mas que não respeita a raiz, que não participa, né? Ele suga. E tem a capoeira abstrata, Tem que qualquer qualquer pessoa conhece. né, que não tem qualquer compromisso com os processos de Nenhum, luta que nenhum, nenhum. forjam essa população periférica, né? Exatamente, como tem o candomblé abstrato. Quem nunca amiga convidou para ir num candomblé ou numa umbanda, aí você chegou lá e falou, ué, tem uma coisa estranha aqui. Mas assim, gente, né, claro, isso aqui é um fórum sênior, a gente está falando de um índice elevado de intelectualidade preta. É óbvio que as culturas pretas são culturas de participação para todos. Por isso que a escola de samba ela é vitoriosa quando a gente pensa na escola do Estado. A escola de Estado, infelizmente, apesar dela cumprir de forma excelente, mas ela está aquém do potencial que ela teria. A escola pública, a educação formal, digamos. E a escola de samba, que nasceu no Fundo de Quintal dos Pretos, se tornou o maior espetáculo da Terra. Por quê? Porque é para todos. Então não tem problema de ter a pessoa branca, e no quilombo tem uma pessoa branca, não faz parte da nossa cultura colocar muro e catraca. As pessoas falam muito isso, tem que botar uma catraca na porta da escola. Cara, não é ser preto assim, não é. É para todos. Mas de quem que é o destaque? Sendo que a gente está lá. Se a gente não tivesse lá, mas a gente está lá. Então por que, que nós não temos o direito de lutar pelo destaque de que é nosso? Então, esse eu acho que é um ponto que é importante. A escola de samba é para todos. Todo mundo pode ir. Um debate que é muito forte na comunidade, que as pessoas culpam muito a escola, né? Não, porque a escola que deixou. Gente, não sei vocês, mas eu pego o ônibus cheio para trabalhar. Não é exatamente a minha opção. O que eu quero dizer é que no capitalismo, tudo precisa de dinheiro. Então, chegam essas pessoas com poder social, dinheiro, seguidor, tudo que todo mundo quer, tudo que todo mundo precisa. E uma coisa que eu sempre levo em consideração é que a escola de samba ela não é o desfile, é o ano inteiro. Eu moro no bairro da minha escola. Você tem uma ideia, Sil? O sacolão que eu vou, o uniforme dos funcionários é a camiseta da escola. Então, é real. A escola de samba é o ano inteiro. Precisa de dinheiro, precisa remunerar pessoas, precisa formar talentos. Então, a gente evita trazer o debate para esse lugar, porque seria de novo o debate de descriminalização da pessoa preta. A culpa da musa abstratada lá é do preto. Não, o preto faz o que é possível dentro do sistema em que ele está inserido, mas ao mesmo tempo é importante que as pessoas também tenham a visão do que acontece quando vai apodrecendo, porque aí já tem as diretorias abstratas, os poderes abstratos escusos que estão por trás do desfile, que era apenas arte e felicidade. O desfile escola de samba não era competição,
não era nada disso. Então, eles foram chegando e trazendo essas outras camadas. Então, é importante a gente poder focar na musa abstrata como síntese, do que falar de quem proporciona entretenimento popular. Qual lugar no capitalismo que uma família inteira pode ir num domingo à noite, sem gastar nada? Aí que tá, entendeu? E é aquilo que eu estava te dizendo antes, Sil. Se a musa abstrata quiser pagar 500 mil para sambar aqui na minha sala, eu deixo. Não sentando no sofá, porque meu sofá é branco, para não manchar de Dove Barro, pode vir. Eu preciso de dinheiro. Então, claro, eu não estou, digamos, simplificando ou tornando raso o discurso, mas a gente tem que entender o poder que o dinheiro tem na sociedade. Não é diferente. Não é diferente. A gente se submete a fazer coisas por dinheiro. Opa, caiu o Sil. Não, fechei sem querer aqui. A Marilyn está dizendo que a Marilyn vem muito ao Brasil, ela fala português, desenvolve negócio também com o Brasil, ela dizendo, né? Para mim sempre foi interessante ver umas rainhas de bateria que não refletem a comunidade e nem sabem sambar. A Sabrina Tiz, uma porta-bandeira e um podcast, criticou as pessoas que ficam em camarote simplesmente na hora da apresentação do pavilhão, ficam de costas para a avenida. Muito triste isso. Minha gente, se vocês tiverem pergunta aqui para a diretoria do Samba Abstrato, podem colocar aqui, porque a diretoria está aqui para conversar. Você trouxe aqui uma camadas e camadas que acabam sendo fruto do capitalismo, da forma como o capitalismo se impõe, subjuga uma parcela da população que está ali no dia a dia, fazendo a escola de samba no seu dia a dia, né? E aí acaba que tem que se submeter a essas situações, porque há uma população toda para se alimentar. Da escola de samba, gente, ela alimenta centenas e centenas de pessoas da comunidade no seu dia a dia, não é? Ela garante condições para que as crianças estudem, para que as pessoas se vistam e assim por diante, ao longo, mesmo a menor das escolas de samba. Sim. É uma luta perene, porque é cercada normalmente por comunidades extremamente vulnerabilizadas, né? Pelo trabalho precarizado, por uma série de condições do nosso processo histórico e da forma como a gente vive até aqui e até hoje. Aí não tem como não abrir as portas para essas possibilidades de gerar o mínimo de condição de vida para a população. E, no fundo, é disso que nós estamos falando também, dessas pessoas que no dia a dia estão ali na batalha e na hora do espetáculo chega o capital e diz, não, quem vai se destacar, exatamente. É para essa aqui que eu vou pagar, é ela que vai se destacar. E a pessoa que, ao longo do ano, não vivenciou o que a comunidade vivencia, não vivenciou a construção. Algumas não sabem o samba enredo, minha gente. Né? E nem entendem o enredo, que na maioria das vezes se baseia em tradições de matriz africana. E quando entendem, como essa entendeu, racistamente falou assim, nem que isso aí eu não carrego para mim. Isso aí eu não quero para mim, não é? Meio por aí. Não canta, né? A gente vê aí cantoras cantando música que exalta o orixá e mudando a letra. Gente, é uma violência. Será que as pessoas não veem o quão simbolicamente isso é violento? Extremamente violento, uma violência simbólica extrema. E é importante, sim, que essas pessoas saibam de onde nasce a escola de samba, que é da tradição de matriz africana. E que ela leva para a avenida, na maioria das vezes, a tradição de matriz africana. É uma construção nossa, quando você comparou. Tem gente que diz assim, nossa, mas a escola de samba é uma bagunça. Vá botar 5 mil pessoas na avenida da maneira organizada, absolutamente organizada, como a escola de samba faz. Isso é tecnologia. Nossa. Exatamente. Tem empresa que gasta milhões para engajar funcionário. A escola de samba a pessoa paga para ir. Você entende? As pessoas pagando para trabalhar não engajam na empresa, mas na escola de samba elas conseguem se engajar porque tem significado, tem fundamento. Não é apenas o fazer pelo fazer. É muito importante fazer esse comparativo de
tecnologia ancestral. Então, a escola de samba é o Brasil que deu certo. Porque na hora do desfile, o Brasil é perfeito. A hora que essa escola está passando, todos os problemas pararam naquela hora. Só os problemas, né, da natureza do espetáculo. Mas se quando é tudo perfeito, a sua vida ficou perfeita. Por 60 minutos ela ficou perfeita. E eu gosto de fazer um comparativo, Sil, da força da nossa tecnologia ancestral. Tem festival, por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza, cheio de dinheiro, né? Teve ano que eles não fizeram, eles não conseguiram fazer. Todo ano tem desfile de escola de samba. Todo ano. Se eu quiser comprar os ingressos de hoje até 10 anos, todo ano vai ter 20, 30 escolas desfilando, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus. Nossa, fora de São Paulo tem um interesse muito grande também nas escolas de samba locais. A gente chama de carnaval regional, mas é um certo preconceito, porque às vezes o carnaval de lá é até mais engajado, as pessoas estão tão interessadas quanto o carnaval daqui. Mas o fato é que todo ano você pode contar com essa instituição. Qual outra instituição brasileira você tem certeza? Porque eu, tranquilamente, eu compro ingresso 10 anos para frente, porque eu sei que todo ano vai ter. Qual instituição você confiaria? Não. Para reflexão. Não. A Marilyn perguntando sobre essa questão da relação da contravenção com as escolas de samba. Eu não sei se você gostaria de abordar isso, porque ela assistiu, lá nos Estados Unidos, ela assistiu o documentário Vale o Escrito. Né? E ela fala assim, bom, pode falar sobre o tema relacionado à escola de samba no documentário Vale o Escrito, especialmente o poder da aliança. Cara, é muito engraçado. É interessante porque algumas musas a gente classifica como vale escrito, porque as musas elas têm várias classificações. Tem musa clássica, New Generation, então as musas abstratas, para quem não conhece, são essas mulheres, né, que são destaque de escola de samba, sem pertencerem ali à escola de samba. E aí elas têm muitos. E aí nasceu acho que do ano passado, retrasado para cá, musa que vale o escrito, que são as musas que a gente não pode postar porque a gente tem medo de morrer, porque todo mundo assistiu o documentário e ficou com medo de verdade. Então tem algumas musas, tem uma que eu tô doida pra postar, mas aí o time fala que é melhor não. Cara, é a musa abstrata perfeita, mas ela vale o escrito, ela é mina de um cara aí que é super, né? E aí a gente posta, 1 minuto depois a comunidade fala, tira, porque para uma pessoa desce na sua casa e tacar fogo, é muito rápido. Então a gente entra aí no que você perguntou, que é quando o samba ficou vinculado à criminalidade. Então ele nasce puro, orgânico, né, como uma forma de expressão e sobrevivência da pessoa preta. Vem lá da África, né, povo bantu, Angola, vem para o Brasil. Então começa ali Salvador, Bahia, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, e vai se espalhando. E eu falo que o samba, né, a escola de samba é o nosso estado. Porque se não tivesse escola de samba, a gente não ia sobreviver. Gente, não tinha SUS público, não tinha internet, tinha escola de samba no bairro. E aí as pessoas puderam sobreviver disso. E aí, a partir de um determinado momento, e é muito interessante, vou até mostrar aqui o nosso livro sagrado, que é esse aqui, ó. Samba Negro, Espoliação Branca, da Ana Maria Rodrigues, que é uma coisa assim muito espiritual que aconteceu, porque Ana Maria Rodrigues, com 40 anos, grávida de seu terceiro filho, escreveu o doutoramento dela sobre a apropriação branca nas escolas de samba há 40 anos. E é um sonho, porque ela fala justamente quando começa o samba, que foi criminalizado como crime no começo, né? Então o sambista ele podia ser considerado um criminoso. Aí a branquitude, o Estado começam a entender, né, a beleza, as possibilidades que vinham daquela expressão. E aí chega a Abstratolândia, ela narra isso, ela narra no Rio de Janeiro, na Beija-Flor e outras escolas. E aí o samba, hoje em dia, ele é linkado à criminalidade. Quantas vezes, uma coisa que me revolta é estar conversando com pessoas e você cita de tipo, eu gosto de escola de samba, mas tem muito bandido, né? Tem muita máfia, né? Não, cara, tem comunidade. Tem o sábado à tarde a gente ficar dançando e cantando. Mas a dominação, né, que vale o escrito, ela foi tão grande que ela identificou, mas ela não é a escola de samba. Por mais que tenham tido, né, os apoios, né, então, principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas trazem muito isso, né, a importância de contraventores para as escolas, isso é inegável, porque é dinheiro, né, de novo a gente entra no dinheiro,
Mas o samba não é isso, tá? Não é uma identidade. Foi o que aconteceu naquele momento. Como hoje em dia, uma das coisas que a gente fala é justamente isso. Será que já não tem outras formas de monetização das escolas? Será que não dá para abrir mão de uma musa que vale escrito, colocar tanta grana? Será que não teria outras formas? Mas eu ainda não assisti o documentário por medo. Porque se eu assistir, talvez eu tenha medo de trabalhar no samba abstrato. Então, eu comecei, eu vi algumas partes, eu falei, bom, deixa para depois. Então, eu não posso falar muito sobre isso, mas as musas que valem escrito, elas existem. A gente não posta, infelizmente, mas não é porque a gente não posta que não é. Então, é importante, né? Elas são, mas a gente não posta, né? Porque é melhor não. O Marcos Souza colocou uma questão aqui, mas eu acho que eu não entendi, Marcos. Talvez o teclado tenha alterado alguns blocos. Afro estão ainda agora mesmo como são. Não entendi sua pergunta, Marcos. Desculpa. Se você puder colocar de novo. Manda de novo. A Miriam perguntando aqui para a nossa diretora, dizendo, queridíssima, por que ainda você não fez o doutorado em comunicação e semiótica com essa pesquisa? É a nossa querida Miriam Carlos. Meu Deus! Gente, eu tenho 2 sonhos de princesa. Porque realmente, né? Então, eu já fiz o mestrado, então eu estudei linguística, mas assim, gente, é secundário. A minha educação é a escola de samba, é o rap. É o rap, o funk, o samba é a minha educação. Mas, de fato, eu já fiz o mestrado em linguística computacional. E eu tenho esse sonho de princesa, de fazer o doutorado. Mas e o tempo? Mas vamos ver num futuro. O que eu gostaria, né? Eu tenho 2 sonhos de princesa, que seria fazer o doutorado, porque aí você, né? Aí a pessoa já não fala muito, né? Mas o outro seria de verdade documentar. Ter muita gente trabalhando no samba abstrato, documentando a cultura, escrevendo, produzindo vídeo. Então é um sonho assim que eu espero realizar. Ter uma equipe muito grande. Imagina a quantidade de coisas que a gente podia fazer. De conteúdo, documentário, tá tudo aqui, só falta, né, poder expandir. Mas torçam por mim, gente, torçam pela minha educação, para eu ser bem-sucedida como empresária, porque o samba abstrato com certeza crescerá quando eu puder. Torcemos, até porque sabemos quão importante é ter pessoas como você produzindo conteúdo, balançando a academia, brigando com o orientador que diz isso não. É fantástico. Gente, eu coloquei para vocês aí o livro que a nossa diretora trouxe, Samba Negro, Espoliação Branca, da Ana Maria Rodrigues, tá? Posso anunciar os outros livros? Pode sim. Porque há 3 anos a gente começou a ter o livro da temporada. Então, o primeiro foi esse, maravilhoso. E sabe o que é lindo desse livro? Primeiro, uma mulher preta, há 40 anos, escrevendo um doutorado. Olha a conexão, sabe? Tipo, eu tenho que servir essa mulher grávida. E, salvo engano, uma filha dela é atriz. Eu já vi ela em algumas séries. Então, o filme é um livro lindo, só que ela não contava com a musa abstrata. É muito interessante como ela fala muito mesmo, como a branquitude vai se apropriar do valor econômico. Só que aí tem a reviravolta e eles querem o símbolo também. Então é maravilhoso. Aí o ano passado, este livro, que é o livro, um dos que eu mais amo na vida. Outra coisa que se eu tivesse grana eu faria, que seria o filme Desde que o Samba é Samba. Porque o Desde que o Samba é Samba, ele conta a origem da Umbanda enquanto religião preta brasileira, tá, gente? Para de falar que é religião branca porque não é religião preta brasileira. Do samba e da escola de samba. E ele conta de uma forma assim tão maravilhosa que eu recomendo para todo mundo. É lindo. Ele usa a história real, mas com personagens ficcionados. E aí, para minha felicidade, também há 40 anos, esse livro aqui, Na Roda de Samba, Francisco Guimarães Vagalume, que é o livro da temporada, ele conta o jornalismo desse momento. Então, se aqui é ficção, aqui é o jornalismo. Então, você lembra, você lê? O autor é Francisco Guimarães Vagalume, que foi uma das primeiras pessoas pretas a escreverem em jornais e revistas sobre o carnaval, sobre a apropriação cultural. Então, o que a gente chama hoje de abstratolândia, né, o vilão carnavalesco, a musa abstrata, ele chamava de sambestro. Mas ele falava mais dos cantores brancos famosos que roubavam a autoria de músicos pretos, não é que só cantavam a música, roubavam a autoria de músicos pretos,
E de também pessoas que vinham do asfalto, né, porque é majoritariamente do Rio de Janeiro esse livro, e queriam dominar a cena, que ele chama de poetas, os poetas sambestros. Queriam dominar a cena, quer chegar na roda de samba, quer cantar primeiro, quer ficar no meio, quer bater palma mais alto. Então, gente, é maravilhoso, é um privilégio ler esses livros. Eu fico até com medo de Baba Paulo assistindo você, que daqui a pouco ele vai mandar comprar todos os livros. Não tem essa noite que ele não. Qualquer livro Ui, aí, compra, por desculpa, favor. gente. Tá Comprem, assistindo, né? comprem, sim, vale a pena. Ah, é lindo, é lindo. O Paulo ele diz o seguinte: é uma realidade que muitos e muitas de nós passamos. Né? Ele disse que ele foi afastado da escola de samba pela família, justamente pelo fato dos pais acreditarem que a escola de samba era espaço de vício, de drogas, de violência. Ele diz: me perdoe, por favor. Não há que perdoar, meu amigo. Volta! De nós, Volta! Só volta, a porta está aberta. quantos e quantas de nós fomos afastados das tradições de Sim, matriz africana no geral, por essa sim, construção ideológica de um ideal de nação que fosse totalmente eurocentrado. Né? Não é à sim. toa que as tradições de matriz africana, historicamente, em determinado momento, cada uma delas foi perseguida, foi violentada pelo próprio Estado, como foi o Todas, samba, as escolas todas. de samba, o hip hop, hoje o funk e assim por diante. Tudo. Ruth está dizendo, tenho que comprar esses livros. É isso, minha mãe, até Ai, porque, Ruth, compra, você vai amar. a gente fortalece também os nossos escritores e as nossas escritoras, né? Que nunca Sim. estão na primeira Gente, prateleira das livrarias. Né? amem intelectuais pretos, pelo amor de Deus. Gente, é o que tem de real. Ela falou de Muniz Sodré, gênio. Gênio da cultura, da linguagem, da sociologia, tudo. Então, você tem uma profundidade de saberes que é ímpar. Então, idolatrem intelectuais pretos e reconheçam a intelectualidade preta em formatos que não são tradicionais. Então, muitas vezes, se as pessoas achavam que o samba abstrato era um homem branco escrevendo. Muita gente falava isso. Ah, é um homem branco. Até falavam daquele o Milton Cunha. Ah, eu escuto a voz do Milton Cunha. Por que não de uma mina preta? Por que não? Então, a gente quebra com a intelectualidade e com orgulho e principalmente fundamento. Esse ano, até o vídeo de lançamento da temporada, ele começava com um escritor super famoso. Eu vou falar o nome dele porque tá na net, né? O Rui Castro. Rui Castro é um homem branco, um homem consagrado, né, como um biógrafo, um escritor, e aí ele falava que o samba não nasceu no morro, o samba nasceu no asfalto, e que era uma lenda que o samba tinha nascido no morro, porque os brancos que levaram o samba para a favela. Eu nunca vi branco levar nada para a favela, gente, desculpa, infelizmente eu nunca vi. E aí o interessante é que ele fala isso no Roda Viva, só tinha outras pessoas pretas, mas quem se levanta para falar contra ele é uma mina preta, uma jornalista preta que estava lá. Porque os outros brancos, eles vão questionar? Eles não vão questionar. Então, é tão simples apagar. Olha como você apaga. Eu falei, gente, se isso que ele está falando é verdade, vou ter que apagar tudo, um monte de livro, vou ter que queimar, porque é tudo mentira, vou ter que apagar metade da internet, mas uma mentira que se torna verdade, porque é uma pessoa que falou. E enquanto as pessoas reconhecem uma veracidade no que as pessoas falam, elas questionam o que uma intelectual preta fala, porque eu não tenho a mesma voz que ele. É. Olha só, o Harry dizendo, tenho reparado que algumas musas abstratas estão batendo em retirada das escolas de samba, sem modéstia. Você acha que o samba abstrato tem dedo nisso, tem influência nisso? Ai, amo, amo, amo. Com certeza, com certeza. Porque assim, Sil, a gente tem que lembrar que o Brasil, a gente foi doutrinado a amar essas minas, né? Essas influenciadoras, a mina da novela, pô, você é obrigado a amar ela. Não é que você quer. Tudo dela é lindo, tudo dela é perfeito. Ela é a mina da novela, ela namora o príncipe da novela. Você é obrigado. Quando chega um monte de preto levanta e fala não, o que ela tá fazendo não é legal, gera um impacto. E eu acho que o samba abstrato, mesmo sendo uma página
minúscula, é uma protopágina. No Instagram a gente tem 3 mil pessoas. Tem pessoa que tem 1 milhão de seguidores e reclama de uma página que fala que tem 2 mil pessoas, porque tem fundamento. Então, a partir do momento que o samba abstrato se torna algo cultural, as pessoas começam a falar, a gente questiona, será que elas têm autoestima suficiente para aguentar crítica? Aí que tá. Então, quando a gente cobra isso delas, claro, né? Como eu falei, o samba abstrato é pequeno, só que é verdadeiro e tem muito fundamento. Então, muitas delas, quando a gente se impõe, né? Quando a gente fala, elas se retraem. Assim como muitas escolas, como eu falei, claro que a escola não vai abrir mão de dinheiro. Já falei, eu não abriria mão de dinheiro se eu tivesse que dar cesta básica quarta-feira para as pessoas. Eu não abriria. Mas eles agora também têm a condição de impor. O que de verdade elas trazem para a escola? É mídia. Hoje eu estava lendo uma pessoa que é uma musa abstrata, que ela reconstruiu o ímã dela para sair no desfile. É essa mídia que escolas centenárias precisam, escolas conhecidas no mundo inteiro. Então, o jogo de interesse é muito maior para a musa do que para a escola. Não adianta falar, porque teve musa que investiu 3 milhões. Porra, 3 milhões, ela podia investir 3 milhões no Meta, colocar 3 milhões de ads no Instagram. Quem dá mais mídia para ela? Ela sair na frente da escola. Então, de certa forma, eu acho que o Samba Abstrato contribui também com a valorização da escola. Você quer estar aqui? Então você tem que fazer valer. Como teve musa que foi na delegacia esse ano para denunciar a escola por extorsão porque cobrou ela para ser rainha da bateria. Mas você quer o quê, cara? Você não quer nem pagar, você não quer sambar, você não quer representar a escola, você não quer fazer parte da comunidade e não quer pagar. Eu acho que pagar para uma musa abstrata é o mínimo. Desculpa, é uma opinião não muito popular, mas assim, o mínimo que tem é pagar. Desculpa, gente, de graça não dá. De graça não dá Não, mas mesmo. tá certo, entendeu? Não quer participar do dia a dia da escola, das construções do dia a dia, das elaborações do dia a dia, do trabalho cotidiano, e quer de graça ser. Oh, gente, fala sério. Tá Uma difícil. vez a gente abriu um post falando para as pessoas darem ideias do que as musas podiam fazer. Tem tanta coisa que podia fazer e que é dar tanto quanto mídia. Por exemplo, patrocinar uma ala inteira das crianças. Olha que legal. Sair num carro alegórico, pode ser grande, não tem problema, mas assim, demonstrando aquele distanciamento que precisa do artista. Não tá no chão que tá o artista todo domingo. Vai você no ensaio para você ver. Quem está em escola de samba sabe, você tem que assinar presença. Elas não vão no ensaio, quando vão é aquela pataquada. Então, assim, tem tantas possibilidades, mas o ego é maior. E uma vontade subjetiva, não mais subjetiva, inconsciente ou no subconsciente de apagar pessoas pretas. Nem elas percebem. Não é assim consciente, é pior do que consciente, é no subconsciente. Eu quero tirar essa pessoa para eu estar no lugar dela. O racismo tem campo. A ministra Luísa, que já não está aqui conosco, ela costumava dizer o seguinte: o racismo não é para amadores. E se eu tivesse um tempinho, eu não tenho, se eu tivesse uma equipe, eu não tenho, eu queria abrir uma sessão só para trazer essa questão, por exemplo, do racismo subliminar, por exemplo, do BBB. Né? Por exemplo. É bem sutil, Esta semana disseram que não iam dar uma punição lá para a menina. Ah, não, porque depois ela não vai poder cozinhar para a gente, ela que cozinha, a menina negra. E quando foi dizer para ela, olha, você está colocando a mulher negra no lugar da pessoa que serve. Imagina que ninguém fez isso. Imagina que ninguém fez isso. Eu vi um outro comentário de alguém dizendo, gente, aquela policial que não prende logo esse negão. Fala assim, são camadas muito violentas e que as pessoas dizem, não, mas não foi isso de maneira nenhuma. Por isso que é muito pior o racismo do inconsciente. Ele é pior, porque ele é estrutural de verdade. A pessoa é feita daquele jeito. É diferente de alguém que traz para a consciência, cara, eu sou um neonazista. Eu sou. E aí a pessoa age de forma consciente. E o cara que age inconsciente? Nem ele sabe que ele está sendo, ele não consegue identificar. Então, a formação do Brasil é essa. Porque, assim, Sil, se todas as pessoas... E eu falo... assim, no Samba Abstrato a gente falou muito de pessoas brancas,
com muito fundamento, porque tem muitos brancos na nossa comunidade e que vem isso, como eu falei, não é porque você é branco que você tem que ser abstrato. Então, assim, a pessoa vê aquilo que ela está fazendo, vê o que está gerando, mas ela abstrai aquilo. Ela abstrai, porque isso também faz parte da psique. Não está aberta ao debate e a entender a própria atitude. Não está aberta de maneira nenhuma. Marilyn falando o quanto ela aprende sobre o povo brasileiro, sobre a história brasileira através dos enredos. É isso. As escolas de samba, elas contam historicamente a nossa história. E curioso porque, todavia, vocês ainda estão lutando para ter sua história nas escolas. Né? A instituição... Mas, olha... Eu faço um convite para qualquer pessoa. Quem gosta de carnaval e samba, e eu sou formada, eu tenho diplomas de universidades, mas não é nada perto de ter ido 24 anos esse ano, é a 25ª vez que eu vou na Avenida. Fora todos os anos que eu sempre assisti em casa. Mas na Avenida, 25 vezes, então não é pouco. E aí, esses dias, eu sou rata de exposição, de museu, e aí eu fui numa exposição... Cara, todas aquelas histórias eu já tinha visto em escola de samba. Todas. Desde do descobrimento, até a colonização, a família... Tudo isso eu já tinha visto através das escolas de samba. Então, a escola de samba é efetiva para formar intelectuais. Quantos intelectuais pretos, quando você vai ver... Se eu fosse eles, e eu vou fazer isso, eu vou até atualizar meu latte, eu vou colocar lá, eu frequentei escolas de samba, porque forma intelectuais pretos, e forma pessoas brancas e periféricas antirracismo, contanto que elas queiram abrir mão do conforto que é ficar lá no racismo. Então, a música que a gente está chamando de processuda é isso. Então, tá muito legal ficar no meio dos pretos, mas quando uma mina preta levanta e fala... vem com o chicote do Poder Judiciário. E tem a força de prejudicar, porque para o samba abstrato, cara, é marginal, cara. A gente não tem dinheiro, não tem grana, não tem marca, não tem publi, é marginal. Deu uma travadinha. Para as pessoas virem na minha casa. Você entende? Né? Que até no nosso podcast, vou até fazer o jabazinho do nosso podcast, vai sair, gente, está demorando por questões legais. O podcast que chama o Processo Abstrato, que a gente vai contar todos os bastidores dos processos, como a branquitude utiliza, né, os privilégios do Poder Judiciário contra expressões pretas. E lá a gente fala como queimaram o nosso barracão, porque um processo, ele te destrói, cara. Vai você pagar indenização, você tirar o dinheiro do seu lar para dar para uma pessoa porque você falou que ela não sabia sambar. Mas o interessante desse processo, só para eu complementar, é que o juiz, quando ele julgou, ele falou que a gente tinha o direito de falar que não sabia sambar, e meio que insinuou que não sabiam mesmo. Mas a condenação foi por falta de costumes, porque o ano passado o nosso enredo era a Revolução Industrial Abstrata. E uma das coisas que a gente falava eram novos modos modernos de monetização para a escola de samba. E uma das monetizações era o OnlyFans abstrato, que é uma ideia sensacional. Em vez da musa ir lá para a escola, ela faz o OnlyFans e reverte a grana. Com todo respeito com quem faz OnlyFans, tem um monte de mãe de família sustentando os filhos. Só que ela usou essa pauta moral, ou seja, a pessoa tá no carnaval, tá pelada, tá com muito silicone, né? Mas usou a pauta moral para tacar o chicote. Então, são essas camadas que a gente traz no samba abstrato e que a gente sabe que a nossa comunidade absorve a ponto da gente poder vir aqui discutir nesse fórum sobre isso. Tá certo. Deise Nunes, não, a Deise Nunes, sou do Rio Grande do Sul, minha mãe foi rainha de carnaval de um grupo social negro na fronteira do Brasil com o Uruguai em plena época da ditadura. O samba é negro, sim. Deise Nunes, será que é a Miss Brasil? Não, creio que não, o rostinho é bem jovem aqui. Mas eu lembrei da Deise Nunes, a primeira né? Nossa, primeira princesa. Então, e numa época, gente, não é? O Rio Grande do Sul tem esse, para falar isso, a Cota Mulangi, a doutora Regina Goulart está aí nos acompanhando, obrigada, Cota. O Rio Grande do Sul, ele tem esses, embora haja uma grande presença da colonização alemã, italiana,
Ele tem esses avanços, né? Primeiro senador negro, não sei se é o primeiro senador, mas o senador negro, o Sim, primeiro e governador, escolas de primeiro do samba Brasil. tradicionais. É uma Cota escola de Mulangi, você conhece ela, Sil? conheço, ela é parceira É nossa uma aqui do médica? hospital. É, a doutora Regina Goulart. Era a E, médica da minha filha, a doutora Regina, era Meu ela. professor, Sim. Ai, que saudade. Ela que cuidou da neném quando ela nasceu. Desculpa, ela, gente, né? A vida privada. ela tinha um É consultório ela. em São Paulo antes de voltar para o Rio Grande do Sul, é verdade, é verdade. Está aí Sim, nos mas ela não acompanhando. vai me reconhecer porque era na pandemia, então ela só me viu de máscara. Entendi, entendi. Mas Olha um beijo. só, a Cambiodé dizendo que maravilha ver esse rosto um ano após toda a polêmica sobre as nossas críticas e a suspensão do nosso perfil. Foi, nossa, Deixa foi triste. ver, a doutora Regina dizendo, ó, debate inspirador. Ruth Oliveira, não querer pagar é próprio da branquitude. A ideia é ter privilégio sempre, todo lugar é o Elas lugar, querem de graça ainda por cima. todo lugar é o meu lugar. É, tudo, tudo, tudo. Eu vou daqui a pouquinho, gente, nós estamos nos encaminhando aqui para encerrar. Se tiver mais perguntas, vocês colocam. E no final eu vou pedir para você as novidades da temporada. Coloca aí para mim em algum lugar os links de vocês para a gente compartilhar Isso. para o pessoal. A, a Deise quer saber a relação das musas concretas com o movimento samba abstrato, como é que elas encaram. A doutora Regina dizendo na patologia, o inconsciente está a serviço do sistema racista, Sim. ser antirracista e comandar seu inconsciente a não desenvolver ações que discriminem. Deveria rezar o Ori, não me faça racista, perfeito. Cota, isso mesmo. Paulo dizendo, talvez as pessoas brancas estejam comprometidas com o pacto pela família, pai, mãe e outros parentes. Não sei se entendi. Alguns juízes fazem parte do pacto, outros não, mas são agredidos e obrigados pelos que fazem parte. Gente, tá chegando as crianças aqui. Abre, Bimbim. Gente, a vida é real, tá? Abre, filha! Tranquilo, tranquilo. Igor dizendo, privilégio assistir esse papo, acho importantíssimo, admiro muito o trabalho que a Samba Abstrata faz. Gostaria de saber como a diretora enxerga um outro lado do carnaval, os blocos abstratos. Desde Nunes dizendo, a Miss Brasil é minha xará, e somos da mesma cidade. A doutora Regina dizendo, eu te reconheço sim. Todo mundo te segue aqui em casa. Ai, que coisa mais linda. Ela cuidava da minha filhinha. A Cambi dizendo que está reclamando da derrubada do perfil, porque me sentia parte dele como observador, comentador, apontador de abstrações no samba de muitas décadas. Muito bem. Então, a gente tem aqui, você pegou tudo que eu coloquei? Deixa eu ver. Eu acho que a primeira pergunta eu queria responder, mas eu não lembro agora qual era. Espera um pouquinho. Eu pego ela aqui para você já já. Não querer pagar em próprio da branquitude, a ideia é manter os privilégios sempre. Deise Nunes, a relação das musas concretas. Com Isso. Então, é assim, né? A gente tem o apoio de musas concretas, inclusive uma das pessoas que foi agredida foi uma musa concreta, que eu evito falar o nome, não por não exaltar ela, mas para não vincular ainda mais. A nossa amiga, né, a nossa musa concreta, vai ao ensaio técnico, encontra uma musa abstrata, que começa a acusar ela de ser a diretoria, e começa uma luta física. Então, elas já ultrapassaram, né? Não é só o chicote do Poder Judiciário, é violência física. Então, por conta disso também que é importante a gente fazer essa live hoje, para verem que não, eu sou a diretoria do Samba Abstrato, as pessoas que trabalham comigo são representadas por mim, então, assim, só não venham atrás de mim. Tá? Não vem atrás de mim, deixa eu curtir meu ensaio. Se eu for no ensaio técnico me ver, não falar comigo. É muito triste se as pessoas responderem à intelectualidade, à inteligência com violência. Com violência, seja violência simbólica quanto a violência real. Agora, sobre as musas concretas, então a gente tem o apoio de algumas outras a gente sabe que apoiam, mas não se envolvem porque também é o trabalho delas, né? É a profissão. Então, quantas concessões a gente tem que fazer no nosso trabalho todos os dias? Até uma expressão que as pessoas usam muito, não, mãezinha, por favor. As pessoas usam muito assim, as meninas da comunidade.
As artistas, né? Você está querendo dizer as artistas, as bailarinas, as dançarinas da comunidade. É uma profissão. Profissionais, né? Exatamente. Eu conheço histórias de passistas e musas que tiveram que se emancipar pelo trabalho. Com 16 anos já estava trabalhando, viajando e apresentando espetáculo. E tem algumas musas abstratas, que é aquilo, né, da luta do trabalhador, é sempre assim, que não aderem, inclusive defendem a musa abstrata. Musa concreta, que defende musa abstrata. Tem uma super famosa que quebra o pau na gente. Mas não importa, a gente luta por ela também, porque ela não tá vendo, por exemplo, que ela nunca tá sendo a rainha da bateria da escola. Tá entrando uma musa abstrata atrás da outra. Eu tô pensando em uma especificamente, que tá numa escola de samba sendo uma princesa perfeita desde os 12 anos de idade e nunca tá chegando o dia dela, mas é por ela que a gente luta também. Então não tem problema que ela não adere à nossa, que ela não faça aderência à nossa luta, porque a gente luta por ela também. Perfeito. É isso. A nossa luta nunca é... Quem é ativista nunca é individual. A gente luta por um coletivo, pela nossa história, pela nossa cultura, por justiça, por equidade, por um Brasil melhor. Não é? O Igor foi que trouxe, quem gostaria de saber como enxerga o outro lado do carnaval, os blocos abstratos. Eu devo dizer que aqui na minha cidade, Ribeirão Preto, a administração pública trocou o carnaval de comunidade, a escola de samba, por blocos abstratos. Só rola blocos abstratos aqui agora. Eu acho que a gente vê duas coisas, né? Primeiro, como o conceito de abstração já está dominado, então o bloco já nasce automaticamente abstrato e aí não tem como desabstrair. E por outro lado, a gente vê também como o poder público, como o Estado, ele consegue moldar de certa forma. Então, pelo menos aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, a gente está vendo o Estado limitando, então já não é mais na rua, não é mais no horário, vai limitando, e como os blocos pretos, os blocos tradicionais, vão morrendo no caminho, porque é tanta regra, é tanta coisa que tira, de certa forma, a espontaneidade e a possibilidade do pobre. O bloco pode ser pobre, o bloco não ter grana, ele não consegue sair. Então, a gente está assistindo agora. Então, muitas vezes as pessoas criticam a escola de samba, mas é resistência pura. Tem bloco que não aguenta 3, 4 anos de administração do Estado sobre o carnaval. Então, os blocos é um fenômeno interessante de observar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o Instagram do Samba Abstrato. Isso. Gente, entrem no Facebook do Samba Abstrato, que é o único lugar que é seguro, porque a gente carrega o Facebook nas costas. Entrem lá, tem mais de 90 mil pessoas no Samba Abstrato e tem todas as temporadas. Então, mês que vem vai ter Enem Abstrato. Quem quiser estudar, o Facebook é o melhor lugar. O Instagram dá um pouquinho mais de chance da gente conseguir uma grana, então sigam o Instagram também. E o TikTok, quem quiser acompanhar o dia a dia da diretoria, vai lá no TikTok, vamos rezar para a gente conseguir monetizar, porque é muito importante. Então, quem quiser acompanhar aí o nosso trabalho, TikTok, a.diretoria25, TikTok, Facebook, @sambaabstrato, e Instagram, samba.abstrato. As outras páginas são nossas também, mas a gente perdeu o acesso para sempre. E não há quem faça a gente retomar o acesso, e teve página que derrubaram, então a página dessa temporada é @samba.abstrato. Tá, já compartilhei aí com o pessoal o Instagram, vou compartilhar o Facebook também. Sigam, tá, gente? Fortaleçam, se divirtam, se revoltem. Sim, né? À vontade. A Cambi dizendo... Não, é o... Deixa eu ver quem foi que trouxe a pergunta para você aqui. É o Harry, perguntando: alguma musa já foi se redimir buscando reconhecer o que está por trás do samba abstrato? Gente, olha essas perguntas maliciosas, gente. Eu vou falar duas coisas para vocês. Não existe união abstrata. O que mais tem é musa abstrata chegando na DM, querendo dar uma de amiguinha, achando que a gente não vai postar mais. O que mais tem é aquela que vem e fala assim: minha avó também é negra, e eu entendo a luta de vocês, mas tá lá pintada de preto. Tem também a musa que acusa a outra. Olha, todas as musas abstratas que estão assistindo, eu sei que elas assistem, porque se tem um público que é fiel nosso, se é a musa abstrata, ela fica só esperando a chance de pegar o chicote. E aí tem musa que fala da outra, ela manda o vídeo da outra, porque ela não quer sair, ela acha que ela não vai sair se ela acusar a outra.
E também, ó, não devia ajudar, que a gente não deve ter dó de música abstrata, mas, ó, biscoiteiro. Não tem bicho mais traiçoeiro que biscoiteiro. Ele tá lá, puxando seu saco, maravilhosa, samba muito. Mas na hora que ele entra lá na comunidade, ele se envolve, ele fica lá. Então, ó, cuidado. E também, ó, quero mandar um beijo para todos os nossos agentes duplos, que são as pessoas que trazem a fofoca para o samba abstrato, a fofoca da musa, da escola de samba, do grupo de passistas. Pode ser que agora a gente não possa publicar, mas olha, depois que a gente conseguir publicar o primeiro livro, depois eu gostaria de falar sobre isso um minutinho, tá, Sil? Publicar o primeiro livro, vai ter o segundo livro com as fofocas, tá? Eu estou divulgando para vocês tudo aqui, viu, gente? Vocês não terem que procurar. Já pus o Instagram, pus o Facebook e agora estou colocando o TikTok. Isso. Do samba A.diretoria 25. E no Facebook tem enquetes, tem um monte de diálogo aí com vocês também, que eu sigo e eu sei. Gente, então, um beijo pra galera da Matriz, que é o Facebook. Cara, o Facebook é tudo. Mark Zuckerberg tem que dar dinheiro pra gente, cara, porque a gente salva o Facebook todo ano. Esse ano eles mandaram um selo pra gente de criador de destaque. Ah, que maravilha! Sim. Que coisa boa! Bom, olha só, antes de passar para você falar do livro, que vem aí, que a gente está esperando. A Sabrina Tiso lembrando, né, o que está ocorrendo em São Paulo. Né? Expulsar a escola da sua quadra para construir um metrô e querem dar o nome de Homem Branco. Mesmo lugar sendo um sítio arqueológico, um quilombo. Está falando da Saracura Vai-Vai, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Apagamentos. Apagamento total. Porque todo mundo sabia que tinha um quilombo ali embaixo. Isso daí não é surpresa para ninguém, tanto que o bairro inteiro nasceu ali. Mas apagamentos, mas que bom que tem pessoas pretas, pessoas brancas e pessoas periféricas conscientes que se levantaram para lutar. Por isso que a gente tem que valorizar quem se levanta para lutar, que às vezes não é a gente que vai, mas tem alguém que vai acordar mais cedo para ir lutar por algo que é coletivo. É verdade. Mas fala sobre o livro. Sil, eu vou dar minhas últimas palavras, que eu sei que já estouramos o tempo. O livro, o primeiro livro do samba abstrato, que é a Gênesis Abstrata. O ano passado a gente começou a pré-venda, mas infelizmente o Musa Abstrata processou a gente. Então a gente teve que usar o dinheiro para o processo, inclusive para... Só um instante, filha. Inclusive para indenização, porque a gente vai ter que pagar para ela. Então, o nosso sonho, nosso objetivo é conseguir publicar esse livro, mas todas as pessoas que compraram, se você comprou na pré-venda, no mínimo a gente vai te dar a versão online, tá? A gente não vai esquecer, tá no nosso radar, mas o nosso sonho é conseguir imprimir o livro e publicar, porque a Musa Abstrata não vai ler o livro. É fácil derrubar o Instagram, mas eu quero ver na hora que tiver livro na biblioteca, se elas vão sair tirando todos. Então, o livro é muito importante. Outro ponto que eu quero trazer é que a gente precisa de apoio. Então, o samba abstrato é um grêmio recreativo pobre, periférico. Então, a gente conta com o apoio da nossa comunidade. Esse ano a gente não tem apoio de empresa nenhuma. Então, tem o Apoia-se lá na bio do Instagram, no Facebook também. Tem o Pix, então quem quiser mandar aquele Pix de amor, para a gente fortalece muito. E se a gente conseguir nosso objetivo, a gente quer publicar o livro e pagar o dinheiro para a Musa Abstrata gastar tudo de Dove Barro e Franja do Miguel. E por último, quero agradecer a Sil, quero agradecer todo mundo que está aqui. Não, despede. Ainda não? Conta para gente as novidades, o que tem de novo aí boa. Legal. Então, gente, olha, a gente já está aí no final do primeiro mês, conseguimos sobreviver aí desde esquenta até aqui. Então, a gente ainda vai ter Enem Abstrato. Estudem para o Enem Abstrato, principalmente a matéria está lá no Facebook. Temos o feriado abstrato da Musa a Mina do Cu Verde, que é dia 24 de fevereiro, então a gente vai comemorar também. Participem, mandem mensagens. A gente vai lançar o Processo Abstrato, que é o primeiro podcast, a primeira série True Crime do samba abstrato, tá ficando muito legal. É que a gente está com impedimentos mais burocráticos mesmo, mas assim que estiver pronto vai estar aí na rede. Temos playlist lá no Spotify, então vão lá no Spotify, escutem as músicas, e assim, gente, esse ano eu preciso da atenção total da comunidade, porque as musas se multiplicaram muito,
todas com a mesma cara. Tá treta, a gente não sabe mais quem é quem. E para você ver como uma decisão de mercado, que é produzir musa de forma massificada, prejudica a democracia, porque como que a gente vai votar se a gente não sabe quem é? Então, se vocês verem que a gente postou uma musa com a sigla errada, fala quem é, mandem no privado também o que vocês estão encontrando, e pessoas de fora de São Paulo também, tá? Pode mandar, apesar que a gente quer dar uma parada com os amadora, porque elas são muito chatas, elas se acham demais, mas mandem que a gente publica. Então a gente ainda tem até o comecinho de março de temporada, e a gente espera contar com toda a nossa comunidade mais querida. Agora sim, gente, agradecendo a você. Bom, primeiro agradecendo ao Grêmio Recreativo Virtual Samba Abstrato, a sua diretoria, pela generosidade de estar conosco mais uma vez, compartilhando todo esse processo, todo esse trabalho, né, de dar visibilidade a essa questão da Abstratolândia. Agradecer por se comprometerem, porque vocês se comprometem por nós, vocês se comprometem por nós o tempo inteiro, por estar aqui conosco compartilhando. Dizer que a gente vai acompanhar sim, vamos contribuir sim, vamos fortalecer sim. Compartilhei com vocês aí, minha gente, o link da campanha Tradições de Matriz Africana contra o Racismo. Vão lá no site, tem material, baixem o material, nos acompanhem, fortaleçam aí, porque faz parte também dessa nossa luta contra a Abstratolândia, essa questão das tradições de matriz africana contra o racismo. Agradeço mais uma vez a diretoria, a vocês. Gente, sábado, dentro do projeto A Grande Travessia, aquele projeto que vai fazer um cruzeiro para Angola, a gente vai entrevistar, sábado, Afonso Vita, descendente da dinastia Vita, do Reino Congo, sobre o turismo de memória e reparação. Já deixa o like aí, já deixa seu comentário e cola aí sábado às 14 horas, que a gente está esperando vocês. No mais, minha gente, muito obrigada. Como a gente sempre diz, cuidem-se bem. Autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nós temos que praticar. Graças a elas chegamos aqui. O racismo está aí, violento, cruel, nos apagando, então é preciso andar em bando, não largar a mão de ninguém e o tempo todo estarmos nos fortalecendo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, diretoria, e aguardo vocês sábado às 14 horas. Até lá. Obrigada.